Olá, sejam todos bem-vindos, para nossa aula de arte, do dia de hoje. E eu sou a professora Lúcia Santos, vou estar com vocês aqui nesse momento. Então vamos fazer a leitura do nosso objeto de conhecimento da aula de hoje. Para a aula de hoje nós temos desafios contemporâneos das práticas corporais na sociedade. O nosso detalhamento da aula de hoje diz o seguinte: estilos de produção artísticas, artes visuais, dança, música, teatro e artes integradas nas interações sociais para a construção do projeto de vida do estudante, valorizando a diversidade linguística, gêneros e estilos artísticos e suas práticas nas interações sociais em âmbito local e global. Reconhecimento e produção de saberes dirigidos aos estereotipos e preconceitos presentes nas práticas corporais e artísticas. Muito bem, então vamos dar início à nossa aula de hoje. A rotina que compõe a vida do docente e corpo técnico do Centro de Mídias de Educação do Amazonas inicia-se com a sua chegada ao Centro de Mídias. Então, com a chegada ao Centro de Mídias, nós temos nossa primeira parada. Assim como vocês que têm a frequência diária, nós temos também a frequência diária no nosso livro. Então, aqui é a sala dos professores, onde tudo é planejado, para que as aulas cheguem até vocês. Então, aqui são elaborados, são estudados os conteúdos, para que a aula chegue da melhor forma possível para vocês e desenvolva todas as habilidades necessárias ao conhecimento do ensino-aprendizagem que o Centro de Mídia oferece. Então, aqui é a assessoria pedagógica. Após os professores elaborarem as aulas, eles enviam para a assessoria pedagógica, onde eles vão fazer toda a análise pedagógica para ver se está de acordo com os referenciais curriculares, se as habilidades do objeto de conhecimento estão adequadas. E aí, Cláudia, como é que está o nosso plano? Ok. Muito bem. Então, a partir daí, a assessoria ela libera, se estiver de acordo, para a produtora. Então, após todo esse processo de elaboração de aula, validação pela parte da assessoria pedagógica, chegou o momento da nossa transmissão. Claro que ainda tem a produção que é feita das aulas, que vai para uma produtora, a validação, e aí chegou o momento da nossa aula, onde o professor não vai assim com essa cara limpa, não é verdade? Vai passar pelo camarim e dar um up na beleza. Então, após as etapas de planejamento, validação da assessoria pedagógica, produção por parte da VAT, chegou o momento do nosso checklist final e hora de entrar no ar e iniciar a nossa aula. Olá! Olá, professora, tudo bom? Seja bem-vinda. Vamos fazer o checklist? Vamos lá! Então tá. Eu vou ter que ler aqui o objeto do conhecimento, tá, professora? Aí depois já é contigo. Ok. Então, tudo certo? Ah, tá tudo certinho, professora. Ok, então nosso objeto de conhecimento, tudo ok, as cartelas. Então agora vamos para o estúdio, certo? Isso, uma boa aula para vocês. Acompanho vocês lá da assessoria. Ok.
Então, agora chegou o momento da transmissão ao vivo do Centro de Mídias de Educação do Amazonas para vocês. Ok, então, todo esse processo que foi feito, né, durante a nossa aula, vocês perceberam a trajetória, claro, que envolve muito mais. Então, o porquê de mostrar para vocês essa rotina, porque nós temos no nosso detalhamento justamente esse percurso que a arte faz e como chega essa aula, a tecnologia, como ela envolve a nossa aula. Claro que nós fizemos o quê? Nós gravamos, não é verdade? Mas você assistindo aí, parece que tudo está acontecendo ao vivo. Isso é auxiliado através da tecnologia, ok? Então agora eu trago para vocês uma imagem que vai nos remeter lá no passado. Vamos ver? Justamente, olha o que eu trouxe para vocês aqui. A primeira missa, a imagem da primeira missa. A chegada dos colonizadores no Brasil, aonde nossos irmãos indígenas recebem. Mas será que eles receberam os colonizadores, né, tão pacificamente, sentados, vendo eles erguerem aí a cruz e etc.? Isso aqui nós podemos chamar que é uma visão europeia de um artista. O romantismo, né, que traz toda essa questão. Então, no Brasil há uma diversidade dos povos indígenas e cada um, dentro desse contexto, né, que é trazido para cá, possui suas tradições, lendas e aspectos culturais. A cultura, certo, indígena, muitas vezes representada através da arte, faz parte da história do país, desde antes da colonização. Um dos aspectos dessa arte é que é repassada através das gerações e que marca a importância da tradição aos povos indígenas. Então, será que a nossa arte, será que a nossa cultura só foi desenvolvida a partir dos colonizadores, a partir da chegada dos portugueses? Claro que não. Nós temos toda uma herança cultural, tanto no Brasil quanto no Amazonas. Mas isso também acontece que nós podemos ver, nós podemos ter esse conhecimento através de quê? Através do desenvolvimento de conteúdos com mídias e ferramentas digitais nos processos de produções autorais e colaborativas. Abrange uma ampla gama de possibilidades. Essas tecnologias permitem a criação e edição, publicação, distribuição de conteúdos de maneira inovadoras e eficiente. Então, dentro desse contexto, não é? Eu trago para vocês aqui algo que vai marcar. O que é isso, né? As mídias assessorando esse conhecimento, essas mídias colaborativas que estão nos ajudando a repassar esses conteúdos. E eu trouxe para vocês aqui uma música, né? Uma letra de uma música, de uma poesia que é do Lulu Santos, Como uma Onda, que diz o seguinte: nada do que foi será de novo do jeito que já foi um dia. Tudo passa, tudo sempre passará. A vida vem em ondas como o mar, no indo e vindo infinito, tudo que se vê não é igual ao que se viu há um segundo. Tudo muda, o tempo todo muda, né, no mundo. Não adianta fugir nem mentir para si mesmo. E agora há tanta vida lá fora, aqui dentro, sempre como uma onda no mar, como uma onda no mar. Então, nada do que foi será, de novo do jeito que já foi um dia, tudo passa, tudo sempre passará. Tudo que se vê não é igual ao que a gente viu há um segundo. Tudo muda o tempo todo no mundo. Né? Então, mais uma vez, nós vamos repetir, não adianta fugir nem mentir para si mesmo, né? Agora há tanta vida lá fora, certo? Aqui dentro sempre como uma onda no mar, como uma onda no mar, como uma onda no mar. O indo e vindo, né, dessa questão de conhecer o novo, de procurar o novo, nada. Você olhou algo e em segundos não é o mesmo, né? Tudo mudou, mas às vezes nós não percebemos. E sempre estamos nos prendendo à questão do passado, mas o passado é importante. Mas para quê? Para definir, né, essa importância da construção do futuro. Então eu trago aqui a definição e importância dos gêneros e estilos de pintura. E aí nós falamos aqui
definição e importância dos gêneros e estilos artísticos, que é a pintura. A pintura é uma técnica antiga de aplicação de cor a uma superfície, pode ser em um papel, uma pedra, uma parede, o próprio corpo ou qualquer lugar que o pintor deseja. É uma manifestação artística que está presente na história há séculos, como nós vimos aí a pintura inicial. Continuando. Nós já falamos da pintura, não é verdade? A questão da superfície, dos pigmentos, mas é sempre bom estar revisando, certo? Algumas pinturas são tão marcantes para a história que surgem logo na memória. É o caso quando nós falamos de quê? Da Mona Lisa, de Leonardo da Vinci, por exemplo. A obra ela foi feita em 1517, atualmente exposta no Museu do Louvre, em Paris, reconhecidas mundialmente. Então, quando nós falamos de Mona Lisa, já vem aquela imagem. E aí, dentro dessa imagem, que busca, né, resgatar a memória. Então, a pintura, ela está lá, ela foi feita e ela marca algo na vida da gente. Ela nos remete, então, dentro desse processo da pintura, nós temos o pigmento, o suporte, a técnica, o estilo como o artista pinta. E aí, nós temos também que tudo, nós falamos, né, tudo muda, tudo sempre passará, mas nós não podemos esquecer o passado. E através da pintura rupestre, nós conseguimos, né, através dos estudos, conhecer a influência da pintura rupestre no nosso cotidiano, que diz o seguinte: antes mesmo de ser considerada uma arte, a pintura já fazia parte do dia a dia dos seres humanos. Uma das primeiras formas encontrada pelos homens para expor os seus pensamentos e até mesmo deixar indicações sobre sua existência foi a arte rupestre. Nela eram representadas as cenas do cotidiano, além de seus sonhos, elementos da natureza e da caça. Continuando, esse tipo de arte era caracterizado por ser zoomórfica. O que é zoomórfica? Pois representava os animais, antropomórfica, por conta da representação de figuras humanas e pelos símbolos que traziam no sentido específico. O material usado para essas pinturas, geralmente, carvão, osso, sangue de animais e outras pedras. No Brasil, esse tipo de arte é encontrada em várias cidades. Então, eu trago para vocês aqui esses exemplos de zoomorfos, né, que nós temos aqui, e antropomorfos. Zoomorfos é quando nós estamos falando de quê? De animais, certo? Então, ele traz essa tendência de representação de animais, mas sempre representando algo utilitário. E aqui o antropomórfico, que é uma figura humana, mas com características, rosto, principalmente de animais. E aqui eu trouxe para vocês essas duas imagens, quando nós falamos de zoomorfia, é o que? Animais, né? Então, aqui, essas duas imagens da pré-história, que traz essa pegada, mas não só na pré-história, como eu falei, o passado ninguém pode esquecer. Lá no Egito também era utilizado. Vamos ver? Então, aqui nós temos justamente aí essas imagens, né, que representam a esfinge com o corpo que? De homem, de animais, e o rosto de homem, né, de humano, que era do faraó. Então, são esses estilos artísticos, né, que nós podemos encontrar lá na arte egípcia. Eles não entendiam o conceito de arte pela arte, na qual um artista produz uma obra apenas para se expressar. Para os egípcios, a arte deveria ter uma finalidade, principalmente a religiosa, e sempre era solicitada por alguém. As primeiras manifestações, né, artísticas do Egito remontam do período pré-dinástico. Ao longo do tempo, os egípcios sofreram influências dos núbios, ixos e hititas em sua arte. As pirâmides são as grandes construções arquitetônicas do Egito, com destaque a grande pirâmide de Gizé, tá? Com 146 metros de altura. E quais são as principais características dessa arte? Vamos ver? A presença de formas geométricas e linhas retas, quebra de perspectiva tradicional, forma ousada de fazer a arte, sobreposição de figuras, o desvínculo com a realidade, a valorização da fragmentação, uma expressão baseada no exercício mental, o caráter experimental. E nós falamos de quê?
Vamos ver aqui duas imagens. Lembram? Então, as características da pintura cubista têm muito a ver com as características que egípcia. A questão que é altura e largura, não tem perspectiva, sobreposição de imagens, valorização da pigmentação, uma expressão baseada no exercício mental. Então, as figuras estão ali sendo retratadas como estática, não é verdade? E parece ter um caráter experimental. Então, o passado volta no período da arte tão próxima, né, vamos chamar assim, que era o cubismo. Então, o cubismo, como nós já falamos, é essa arte que ela vai fragmentar ou resgatar a imagem novamente. E isso nós vimos também aonde? Lá no Egito, certo? Então, aquilo que eu coloquei para você, o passado, ele é resgatado para criar uma nova versão, uma nova forma. Não é uma cópia, mas sim uma inspiração. E dentro desse contexto, nós temos uma arte que vocês viram aí até o momento, a pintura, certo? A pintura expressada através na tela, nas paredes, como nós falamos da arte muralista, certo? E essa arte, ela vai muito além. Ela vai deixar, vamos dizer assim, os museus, as telas, as instalações, e ela vai partir para um outro lugar, mas que já acontecia também há muito tempo. Vamos ver? É a body art. As décadas de 1950 e 1960 foram marcadas por rupturas e novas orientações artísticas como pop art, que buscavam uma aproximação com a realidade urbana e a natureza. Além de aspectos tecnológicos, a arte tradicional passou a ser questionada e deixou de se restringir somente ao tipo de pintura clássica e à escultura. As primeiras experiências com o corpo humano, olha aí, como forma de expressão, foram realizadas pelos artistas do surrealismo e dadaísmo. A body art passou a se utilizar dessa forma de arte de uma maneira mais intensa, rompendo barreiras e preconceitos por meio das pinturas corporais, assim como eram feitos em era primitiva. Michel Duchamp, sabe? Que se baseava na premissa de que tudo pode ser usado como uma obra de arte. E quais são as características desse movimento, dessa tendência artística? Vamos ver? A body art se caracterizava principalmente pela utilização do corpo como principal forma de expressão, veículo portador de atitude e ideias. Alguns outros aspectos importantes desse movimento artístico foram: quais eram essas principais, vamos dizer, itens, né, desse movimento? O corpo tornava-se uma escultura viva, como o intuito de transmitir a ideia de transformação da vida em arte. Ruptura radical com a arte tradicional. Tatuagens, queimaduras, ferimentos, mutilações, deformações, maquiagem, tudo isso era usado como forma de arte com o intuito de chocar o espectador, transgredir as normas sociais e tabus. Os artistas utilizavam temas livres de qualquer tipo de preconceitos, sejam de gênero ou sexualidade, tendo a arte como uma forma de protesto. Visava despertar o público com relação à importância da vida e da arte. Aí eu trouxe uma imagem para vocês, onde tem uma pintura de um rosto, e aí a própria pele, o próprio corpo sendo, né, vamos dizer, ferido, sendo raspado, tirado aí o pedaço da pele, que quando sarar fica como se fosse uma tatuagem, mas uma tatuagem de forma diferente. A outra, a pintura da parte de cima, é uma pintura corporal, onde o artista fotografa, né, para perpetuar essa imagem. Então, continuando, o corpo, né, desse tipo de arte, ele passa a ser o suporte. Lembram quando, lá no período da pré-história, o homem utilizava como suporte para fazer as suas pinturas o quê? A parede? Depois, lá no Renascimento, Leonardo da Vinci utiliza pela primeira vez o quê? A tela. E também utilizava na Capela Sistina
a própria parede para fazer as pinturas de ar fresco, certo? Então, dentro desse contexto, eles queriam o quê? Fazer um protesto dentro da arte, não aquela arte acadêmica, que era lá dos liceus e etc., mas se mostrar que o corpo poderia se tornar o suporte para representar essa arte. E aí vem outros movimentos, vamos ver? O movimento da contracultura que surgiu na Europa no século XX, que é chamada de arte povera. Surgiu na Itália em meados do ano de 1960, definida como movimento artístico de vanguarda. Ela é considerada uma das correntes artísticas mais importantes da Europa do século XX. Tá? Então, pertencente ao movimento da contracultura, a arte povera foi criada com o propósito de provocar reflexões sobre a estética das obras de arte em geral. As obras no estilo da arte povera são consideradas efêmeras e dotadas de criatividade. Tá? Então, a arte povera também é conhecida como pop art, termo em inglês. O nome desse movimento foi criado por Germano, um famoso historiador e crítico artista. O movimento se manifestou principalmente na escultura, na instalação, na pintura e na performance. Quais são as características dessa arte povera? Vamos ver. Critica a sociedade de consumo, capitalismo e processos industriais, critica a comercialização do objeto artístico, oposição ao modernismo, pop art, racionalismo científico e minimalismo. Antiformalista, que se aproxima de algumas vanguardas europeias, tais quais o surrealismo e o dadaísmo. Utilização de materiais simples e naturais, sucatas, papel, vegetal, terra, metal, comida, sementes, areia, pedra, tecidos e etc. Criatividade, espontaneidade, efemeridade e materialidade da arte, valores pobres e marginais, contraste do novo e do velho, temáticas da natureza e do cotidiano. Aqui eu trouxe uma imagem para vocês do Vic Muniz, onde ele trabalha com a arte povera. Ele diz que ele não trabalha com lixo, ele trabalha com materiais reciclados, porque o lixo ele é descartado, certo? Então, essa arte, né, essa tendência artística, ele vai criticar a comercialização de objetos artísticos. O que é? As tintas que são muito caras, a questão da tela, certo? A arte formalista, a arte acadêmica que fica dentro dos conceitos, que tem que ter altura, largura e profundidade, como acontecia no Renascimento. O retratar, e sim, que todo mundo pode ser artista utilizando materiais. E quais são esses materiais? São os materiais descartados, não é verdade? Não é lixo, mas sim descartado. Então, ele é antiformalista, essa arte é antiformalista, que se aproxima de algumas vanguardas. Eles vão se aproximar porque eles vão chegar a retratar, principalmente Vic Muniz, ele vai retratar algumas obras de arte do romantismo, certo? E ele se aproxima também, né, de algumas artes como o surrealismo e o dadaísmo, certo? Então, dentro desse contexto, tá, nós podemos utilizar essa arte como em exposição. E o que seriam essas exposições? Como elas acontecem hoje no mundo contemporâneo? Vamos ver. Uma exposição do latim, né, é um amplo sentido, é uma representação, organização e exibição de uma seleção de itens. Na prática, as exposições geralmente ocorrem em um ambiente cultural ou educacional, tal como museu, galeria de arte, parque, biblioteca, sala de exposição ou espaço para as exposições mundial. Uma exposição artística, né, tradicional é uma representação organizada de obras de arte, como pinturas, esculturas, fotografias, desenho ou outras formas de expressões artísticas em um espaço físico, como uma galeria de arte, museu ou outro local cultural. O objetivo principal é exibir as obras para apreciação pública, promover artistas e suas criações e, frequentemente, incentivar a compra das obras expostas. Então, nós falamos aí de uma exposição, vamos chamar de uma exposição tradicional, que ela tem esse intuito de promover os artistas, de expor uma coleção, mas aí
Nós falamos também do mundo contemporâneo, como acontece essa evolução, vem do passado, pegando, né, o gancho, pegando ideias, pegando influência, e aí nós temos agora uma chamada exposição artística colaborativa. Vamos ver? Então, a obra de arte colaborativa se figura como um dispositivo, um conjunto de relações construída em uma oportunidade geradora ou não de materialidade, mediada ou não por outros dispositivos, que favorecem a troca entre artistas e não artistas. Aí nós temos duas imagens, não é, de exposições bem contemporâneas. Tudo isso dentro da fase presencial dos acontecimentos. E aí nós temos uma exposição virtual e imersiva. O que é essa exposição virtual e imersiva? A exposição de arte virtual é uma forma inovadora e cativante de apresentar obras de arte ao público. Ao contrário das exposições tradicionais, em galerias ou museus físicos, a exposição de arte virtual ocorre num ambiente digital, proporcionando uma experiência imersiva e acessível a qualquer pessoa com o uso da internet. A exposição imersiva é um tipo de exposição que visa envolver completamente o visitante, proporcionando uma experiência sensorial interativa. Esse conceito vai além da observação passiva de obras de arte ou artefatos, permitindo que os espectadores se tornem parte ativa do ambiente, certo? Aqui eu trouxe para vocês justamente a visita a um museu virtual, que é o da Frida Kahlo. Claro que ele recebe visita do público lá, ele fica no México, e esse museu ele é na casa da Frida Kahlo. Então, através da internet, através da tecnologia, não precisamos sair daqui de Manaus, lá de Parintins, de Inhamundá, né, vamos dizer, Santa Isabel do Rio Negro, Apuí, para fazer essa visita. Nós podemos fazer essa visita imersiva dentro desse contexto e podemos até também utilizar algumas ferramentas, tá? Então, participar dessa exposição. Nós podemos visitar, né, a casa que foi construída, né, como museu, se tornou um museu, e que conta essa história dessa artista tão conhecida que foi a Frida Kahlo. Aqui nós temos um outro ambiente da casa dela, certo? Que era a cozinha. Então, vocês percebem que a questão cultural também está muito próxima à questão das cores, como é distribuído os objetos, as cores são muito vivas, que representam essa cultura mexicana, que era a Frida, ela era muito intensa em tudo que ela fazia, certo? Aí nós temos aqui um ambiente também, tá? Conhecendo o quarto, né, de hóspede. Esse aqui é um quarto de hóspede, tá? Onde as esculturas também eram trabalhadas, as pinturas dela estão expostas nesse museu. Aqui mais uma vez, vamos ver aqui. Aqui tem uma sala, trouxe para vocês, vamos ver. Então, aqui é o ateliê. Nós visitamos, né, na nossa aula o ateliê de Leonardo da Vinci. E aqui nós temos o ateliê da Frida Kahlo. Claro, vocês podem pesquisar um pouquinho mais sobre a Frida. Ela tinha um problema de saúde, de mobilidade. E aqui é a cadeira de roda da Frida, certo? Mas o ateliê dela tem todos os materiais que ela utilizava, como ela pintava, né, as obras de arte, tanto escultura quanto pintura, certo? Então, dentro desse contexto, dessa obra, da questão da obra de arte, o passado, né, tudo que foi não é, como você viu há um instante, como nós falamos no nosso poema, muda, né? Mas como, professora? Não, ela está igualzinha. Não, o próprio corpo humano está em movimento, né? Milhões de movimentos acontecem no teu corpo por segundo. Já pensou? Quantas vezes eu estou falando aqui, vocês estão aí me ouvindo, o coração bateu, pulsou o teu coração. A questão do sangue correndo nas tuas veias. Então, será que era do jeito que estava quando iniciou a nossa aula? Então, tudo muda e tudo passa, certo? Então, dentro da arte, a arte ela não vai descartar, ela vai pegar,
como reflexão e construir o novo momento, tá? Então, isso tudo vai mudando, mas a arte não perde a sua essência, a sua forma de transmitir os sentimentos, certo? Então, finalizamos a nossa aula nesse momento.